E aí, galera, eu sou Thaline Pagotto, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E como vocês viram pelo título do vídeo, hoje vamos falar sobre a Aurora da Lotus, da Babi Asset. E assim, tem um motivo específico para eu querer falar sobre esse livro, e hoje nós vamos fazer um vídeo no estilo dos vídeos do Paulo Hatz, que eu amo assistir, do Livraria em Casa. Eu vou contar sobre o livro, vou dar uma sinopse um pouco mais completa do que a sinopse que vem aqui, sem dar spoiler, dando as minhas opiniões, tá? O que eu pensei conforme eu fui lendo a sinopse, o que eu pensei conforme eu fui lendo algumas coisas, mas sem entrar muito em detalhes, sem dar spoiler, caso você ainda queira ler. E depois, eu vou avisar aqui quando eu for começar, eu vou contar com detalhes a história, dando spoilers e aí contando absolutamente tudo, tá bom? Então, bora lá. Antes de qualquer coisa, vamos ler a sinopse que tá aqui atrás, pra, assim, eu já contar o que eu fui pensando enquanto eu ia lendo essa sinopse, tá? Egito, 1283 a.C. Isso aqui já me pegou porque eu adoro ler livros, romances que se passam no período histórico, tá? Eu não sabia nada sobre a história antes, né? E aí eu só fui ler a sinopse quando eu peguei pra ler esse livro realmente, tá? Dentro do bairro hebreu vive Zara, uma jovem que sonha com a liberdade e com dias melhores para o seu povo. Salva de um ataque por Ramose, um comandante egípcio, ela se envolve em um jogo de sedução e é arrebatada por uma paixão proibida. Ramose é o inimigo, mas tem nas mãos a promessa de uma vida melhor não somente para ela, como também para o seu povo. Virando as costas para os costumes e o acolhimento de sua gente e para o convívio com David, seu melhor amigo, Zara escolhe a possibilidade de viver um grande amor e acaba entregue a uma paixão intensa e obsessiva, em que desejo, ciúme e posse se misturam. Então, nesse momento, eu pensei assim, como é que é? Paixão intensa e obsessiva? Desejo, ciúme e posse se misturam? Então, aqui eu já pensei, esse relacionamento aparentemente não vai ser legal, né? Agora, para reescrever sua história, Zara terá que percorrer uma jornada de volta à sua essência e descobrir até onde é capaz de ir em busca de liberdade e do amor verdadeiro. E aí tem aqui um blurb da Paula Alexandra, da Liliane Coelho, Anne Mark, Ione Simões, Débora Strogo. E essa Liliane Coelho é uma professora, historiadora, estudiosa e especialista no Egito Antigo. Então, assim, aqui a gente tem uma história que se passa nesse Egito Antigo, ali em 1283 a.C., né? E a gente tem muita... assim, já de antemão, quero dizer que eu não gostei desse livro, mas também eu não detestei ele. Ele ficou com 2,5 estrelas, tá? Ficou com a nota ali mediana, porque foi isso. Eu não gostei, nem detestei. Mas, assim, eu vou trazer pontos positivos e pontos negativos, tá? Pra você escolher se você quer ler ou não. Um ponto bem positivo é que o cenário, as construções, os povos, a questão da escravidão ali, enfim, sobre a religião, sobre as crenças, os rituais, tudo que é relacionado ao povo hebreu e o povo egípcio neste contexto aqui, neste momento da história, é tudo muito rico. É tudo muito assim detalhado, a gente aprende mesmo muitas coisas, sabe? Mas aí o que acontece? A gente tem a Zara, que ela é uma hebreia escravizada, e tem o David, que é esse amigo dela, que cresceu junto com ela, enfim. O David gosta dela, ela também gosta dele, mas ela não quer ter uma família, ela não quer ter filhos, ela não quer que crianças cresçam nesse contexto, porque eles são escravizados, né? Eles vivem ali escravizados pelos egípcios, fazendo as construções das pirâmides, enfim, de todas essas construções dos egípcios. O faraó estava escravizando esses hebreus para fazerem essas construções. E aí que
tem uma situação ali que acontece com ela, no momento que ela tá trabalhando, com um capitão egípcio. E quem salva ela dessa situação é o Ramose. O Ramose é um comandante egípcio, basicamente ele é o segundo em comando, ele só não é tão importante quanto o faraó. A única pessoa mais importante que ele é o faraó. E ele tá almejando o cargo de vizir do faraó, e ele salva ela dessa situação, ele vai lá e resgata ela, e no momento em que ele conhece ela, ele lembra de uma profecia que a mãe dele leu no oráculo quando ele era criança, de que tinha essa pessoa que em todas as vidas eles se encontravam, e que a mãe dele deu as características da Zara. Então, uma mulher que tinha os olhos mais azuis que as águas do Nilo, que tinha a marca da lótus, e ela tem uma flor de lótus de nascença, assim, no pescoço, perto da orelha. Então, ele percebe que essa mulher, essa pessoa que a mãe dele leu no oráculo, falou que ia ser a mulher da vida dele, a alma gêmea dele, é a Zara. E aí ele promete pra ela, assim, ele oferece pra ela, para que ela vá até Mênfis para conhecer mais sobre ele, para conhecer mais sobre a cultura dele, as crenças dele, morar em Mênfis. E a mãe dela tá muito doente, sente muitas dores, então ele diz que a mãe dela pode ir junto, que ele vai cuidar dela, que a partir daquele momento ela não vai precisar de mais nada, ele vai cuidar dela e da mãe dela. E assim, eles trabalham o dia todo pra conseguir um pedaço de pão e um copo de cerveja. É o que sustenta eles, é o alimento deles. E como muitas vezes a mãe dela não consegue trabalhar por conta das dores, ela acaba dando o que ela ganha pra mãe dela e acaba dormindo com fome. E aí, no que ela vai conhecer mais sobre o Ramose, ele conta pra ela que se dependesse dele, ela não teria essa escravidão dos hebreus, as coisas seriam diferentes. Então, basicamente, a sinopse é essa, do cara que ela vê ali nele uma saída de viver mais confortável, de ajudar a mãe dela, de ter os remédios que eles precisam, de não passar mais fome, e ela vê que ela tem um propósito, que Deus tá dando esse propósito para ela, dela conseguir melhorar a situação de vida pro povo dela, enfim, quem sabe acabar com a escravidão. Então, basicamente, a sinopse é essa. Lembrando que aqui, na própria sinopse do livro, já fala que vai ser um amor obsessivo, possessivo e de muito ciúme. Antes da gente começar mesmo, eu quero trazer aqui para você um alerta. Eu não quero desincentivar ninguém a ler esse livro, eu quero que as pessoas leiam, né? E tirem suas próprias conclusões e voltem aqui depois pra gente conversar aqui nos comentários sobre o que cada pessoa achou. Tem uma frase que é: ninguém lê o mesmo livro, mesmo que seja a mesma história, a mesma edição, o que quer que seja, ninguém lê o mesmo livro. Depende muito das experiências individuais de cada um, mas eu queria deixar aqui, antes de qualquer coisa, uma lista de gatilhos, caso você queira ler esse livro. Reforçando, eu te incentivo a ler, por mais que eu não tenha gostado, mas eu incentivo muito que você leia e tire suas próprias conclusões. Mas eu quero deixar aqui uma lista de gatilhos, uma lista bem clara. Então, se você tem problema e tem sensibilidade ao ler sobre abuso sexual, sobre relacionamentos tóxicos, sobre relacionamentos violentos, eu sugiro que você não leia esse livro. E eu quero fazer mais um adendo. Se você
passou ou passa por alguma das situações que eu vou citar aqui, ou se alguma pessoa que você esteja se relacionando falar alguma das coisas que eu disser aqui pra você, eu quero que isso sirva de alerta, tá? Ramose mente, meu corpo acredita nas mentiras dele. Me trai, me faz esquecer quem ele é e quem eu sempre serei para um egípcio. Talvez ele nunca faça nada para cumprir essa promessa. Mesmo assim, uma parte de mim se apega a isso com unhas e dentes. Sem responder, vai até um aparador, pega um jarro verde e o arremessa com força contra a parede. Fecho os olhos e me encolho, esperando o golpe que tenho certeza que quebrará meu rosto ao meio. Talvez pela maneira como ele me faça sentir errada por não gostar de vê-lo com outra mulher. Eu quero contar aqui para vocês de um momento em que a Zara conhece uma senhora, e eu não vou dar detalhes antes ainda da parte sem spoiler, mas só algumas frases que eu acho que vai entrar no contexto desse alerta que eu tô tentando fazer. Essa senhora fala assim: é impossível amar de forma descontrolada, possessiva e não ser dominada pelo medo. Aí a Zara, medo? E essa senhora continua: medo de perder a pessoa amada, posse. Medo de não controlar quem se ama, domínio. Tudo isso é uma grande ilusão. O amor real é livre. Então, a todo momento eu já fiquei pensando que esse Ramose não seria um cara muito legal. E um principal motivo de eu ter decidido fazer esse vídeo é porque eu vi depois que eu terminei de ler ontem, e aí eu fui assistir vídeos, resenhas, porque eu não gosto de assistir nem vlog de leitura, nem resenha, nem nada antes de eu ler o livro. Então aí eu fui assistir pra ver as opiniões de outras pessoas. E eu não vi, eu não sei se pra não dar spoiler, mas é uma coisa que está escrito na sinopse do livro, mas eu não vi alguém falando, às vezes tem alguém falando, mas eu não assisti, dos vídeos que eu assisti, ninguém falou, por exemplo, que esse relacionamento com o Ramose não seria legal, que tem esse ponto de observação que fala aqui, que esse romance deles é obsessivo, é possessivo. Então eu decidi fazer esse alerta, trazer essa história. Eu não quero desincentivar ninguém a ler, pelo contrário, eu quero incentivar o máximo de pessoas que eu puder a ler esse livro, mas a ler com esses olhos, que é um relacionamento que não deve ser idealizado, que não deve ser romantizado, certo? Então agora vamos entrar para as partes com spoiler, com as partes das minhas opiniões, em que eu vou trazer detalhes, tá bom? Então vamos lá. Aqui, quando a Zara vai para casa do Ramose, é uma casa que ele, não é a casa que ele mora, é uma casa que ele põe ela e a mãe dela pra morar. É tudo de muito luxo e tal, não sei o quê. Só que sempre ele fala assim, você pode escolher a qualquer... Vem aqui, eu quero que você me dê uma chance, eu quero que você me conheça, mas você é livre a qualquer momento pra voltar pra sua casa e tal, enfim. Eu só quero que você me conheça, passe alguns dias aqui, mas se você quando você quiser voltar, se você não quiser dizer sim pra mim, você pode voltar pra sua casa no bairro Hebreu. Só que qualquer insinuação que ela dá de que ela não vai ficar, de que ela não tá gostando de alguma situação, de que ela quer ir embora, ele fala assim: ai, me perdoe, ele justifica alguma ação dele em cima de uma atitude dela, em cima de alguma coisa que ela falou, como se estivesse culpando ela, e fala que vai ser diferente, que ele promete, que se ela der mais uma chance pra ele vai fazer diferente. E isso fica acontecendo e a todo momento, várias atitudes do Ramose são assim de um relacionamento tóxico. Eu acho que se psicólogos, enfim, psiquiatras, listassem comportamentos de pessoas tóxicas dentro de um relacionamento e pedissem para um ator interpretar, seria o papel do Ramose.
tudo que ele faz, todas as atitudes dele são completamente tóxicas, são assim, abusivas, absurdas. A Zara começa a ter aulas com o Amisu, que ele é como se fosse um pai pro Ramose, sobre a crença deles, sobre como que funciona essa vida além da morte, enfim, tudo que é relacionado à crença dos egípcios, que lembrando, não é a mesma crença dela, ela é uma hebreia. Então, assim, até em alguns momentos o Ramose força com que ela acredite, com que ela aceite, com que ela siga as mesmas crenças que ele. Assim, ele dá muito presente, ele dá muito conforto, ele dá muito amor, ele fala em hebreu com ela. Então, assim, ele tem muitas formas de manipular ela. Uma das coisas que ela aprende é a dançar. Ela tem uma professora de dança e ela descobre que essa professora de dança já foi amante do Ramose. E uma coisa que a Zara não quer é se tornar amante dele. Ela quer ser esposa dele, mas ela sabe que isso não é possível porque ela é uma hebreia. E ele é um nobre egípcio. E aí, no que a Zara descobre que a Nelly, essa professora de dança, já foi amante dele, a Nelly explica que isso é normal. Quanto mais importante é algum homem dentro ali dos nobres egípcios, na cultura deles, quanto mais importante é aquele cara, mais virilidade ele tem que mostrar, mais amantes ele tem que ter e mais nananã ele tem que fazer. Eles trazem toda essa coisa sexual, o ato em si, como como rituais, formas de se aproximarem dos deuses, enfim. Ela, não, mas eu não aceito isso e tal. E aí, quando ele volta pra casa, ela diz que, tipo, olha, que história é essa? Aí ele fala assim, não, se você quiser, eu juro. E aí ele coloca a mão no coração, jura pelos deuses dele, que ele nunca mais vai se deitar com nenhuma outra mulher que não seja ela. E ela entende que um egípcio fazer esse tipo de juramento, ele vai cumprir. Porque eles têm consequências, eles entendem que eles vão ter consequências muito pesadas se eles não cumprirem com esse tipo de juramento. Então, ok. Só que um dia, a assistente do Ramose, que não gosta da Zara, que não quer ter ela por perto e tudo mais, aproveita que ele está fazendo uma festa na casa dele. É porque eu acho que eu não posso falar a palavra, mas sabe uma festa mais íntima com várias pessoas? Essa assistente dele manda um mensageiro para casa da Zara dizendo que ele pede para que ela vá para o palacete dele com urgência. Quando ela chega lá, ela vê que tá acontecendo essa festa, que tem mulheres no colo dele e não sei o que, tocando ele, nananã. E assim, aqui conta no livro que os egípcios tinham essa liberdade com o corpo, de mostrar o corpo, a sexualidade das mulheres, elas eram muito mais livres do que os hebreus. Então, não tinha esse tabu, sabe? Os homens e as mulheres faziam todas as suas vontades quando era relacionado a isso. Que ela pega, surta, e ele fala assim, ai, o que você tá fazendo aqui, não sei o que, nananã. E ela, você tá com outra mulher, não sei o que lá. Aí ele, você jurou. Aí ele falou assim, eu jurei, olha o cara manipulador. Eu jurei que eu não ia tocar em outra mulher, que eu não ia me deitar com outra mulher. Eu não jurei que nenhuma mulher poderia me tocar. Aí, tipo assim, na hora que ela fala, ai, você mente. Não, eu não menti. Aí ele vem com uma verdade toda distorcida, sabe? Ele fala pra ela assim, não, mas agora vai ser diferente, não sei o quê. E ela fala, eu quero ir embora e nananã. Ele pega um vaso e joga na parede e quebra. Então, assim, se você vier agora, a partir desse momento, disser que a relação deles era bonita, que o relacionamento deles, ai que dó, era proibido, que esse cara era top, não sei o que, e deu de tudo pra ela, por favor, né?
O cara pode ser o mais maravilhoso do mundo, nunca ter tido uma atitude errada, ele pode proporcionar a vida mais maravilhosa do mundo. A partir do momento em que ele tá discutindo com a mulher, pega o jarro, joga na parede, estilhaçando o jarro, num momento de raiva, não dá, gente, não dá pra passar pano, sabe? E ela faz isso, ela passa pano o tempo todo. Só que aqui, lembrando, eu também não quero ficar do lado dela, tá? Em muitos momentos deu pra ficar, mas depois de um certo tempo já não dava pra ficar mais do lado dela. Mas assim, ele com 26 anos, comandante e tal, ela é uma jovem escravizada desde que ela nasceu. Ela tem 19 anos no início desse livro. Então, assim, você entende ela ter se deslumbrado no começo, ela ter acreditado nele, em tudo que ele falava. Tudo que ele falava eram coisas que ela queria que acontecessem. Então, assim, dá pra entender porque ela ficou deslumbrada no começo. Mas depois de um tempo, ela ainda não tentava sair. Tipo, obviamente, ela não, cansei dessa história e tal, vou embora. E ele não deixar, e ok, a gente fica do lado dela porque ela tá tentando, ele que tá prendendo ela. Só que até o momento em que ela decide ir embora, que ela vê que aquelas coisas não são legais, ele tá tendo todas essas atitudes, mas ela tá, assim, enfeitiçada por esse relacionamento. É um relacionamento tóxico de ambos os lados, sabe? Ela fica com raiva dele, ela sente ciúme, aí ela vai, conversa, dá em cima do jardineiro pra ele ficar doido, ele vai e some com o jardineiro, é bizarro. Aí que ela se preocupa muito com o David, toda hora ela pergunta sobre o David, e ele, nossa, que saco, toda hora você me pergunta sobre esse cara, não sei o quê. E ele fala pra ela que ele mandou o David para Tebas, que o David se casou, que a esposa do David está grávida, e Tebas seria um lugar onde eles trabalhariam com mais conforto, porque o David trabalhava serrando pedras no sol quente. Então, ele indo para Tebas, ele teria um trabalho mais confortável. Só que a verdade é que ele mandou o David para as Minas, onde o trabalho era pior ainda, era mais sofrido ainda, e o David não estava junto nem dos pais mais, o David nunca se casou, o David, enfim. Aí ele foi para um lugar muito pior. O tempo vai passando, ele faz um ritual lá, como se fosse um casamento para eles dois. Mas aí, quando ela insiste em ser apresentada como esposa dele, já tem alguns meses que eles estão casados, ela exige ser apresentada como esposa dele, ela sai na rua escondida, ou quando alguém reconhece ela, fala, você é a amante do comandante. Enfim, aí ele leva ela para um jantar na casa do faraó, e o faraó fala assim, então, acho que agora a gente pode oficializar o seu casamento com a minha cunhada, a princesa. E ela, como assim? Você vai se casar? Mas eu sou sua esposa. E aí todo mundo fica assim, porra, Mose. Uma hebreia, uma escrava hebreia. E o faraó fala assim, se todo cara importante aqui do Egito, se todo sacerdote quiser uma escrava hebreia como amante, e as minhas construções? E aí todo mundo dá risada, sabe? Ela vai pra casa e quando ele aparece lá, eles brigam muito e tudo mais. Ele quebra um outro jarro e ela cai da escada. E aí, a partir disso, ela não quer ver ele mais, ela não quer perdoar ele mais. E ele fala pra ela que eles têm que passar uma última noite juntos, fazer um ritual, porque aí quando ele se casar, cada filho que ele tiver com a princesa, na verdade, vai ser filho deles dois. O cara vai ficando cada vez mais pirado, ele vai ficando cada vez mais louco. E ela mesmo fala, é uma loucura sem tamanho. Ele vai pro templo, ele fica dias e dias e dias conversando com os deuses, e ele volta com uma loucura, sabe? Ele vai ficando obcecado. Ele vai ficando louco, de verdade. E aí ele fala assim, não, os deuses me disseram que essa é a maneira da gente continuar junto e tal, porque a gente tem que temos que nos manter juntos nessa vida para que na próxima, depois dessa vida a gente fique juntos, a gente consiga se encontrar. Os rituais envolvem sangue, um cortar o outro e não sei o que, é umas paradas meio esquisitas, sabe? Que me incomodou, mas é porque
eu não me sinto tão confortável de ler certas coisas, sabe? Eu sou meio puritana. Até um hot muito pesado já não me pega, não. Aí ela nega fazer esse ritual e todos os dias a assistente dele chega na casa dela e diz: por você estar há 15 dias renegando o comandante, o Isaac, que daí vira marido da mãe dela, levou 15 chibatadas. Entendeu? Então, assim, cada dia ela estende isso por 20 dias e cada dia a assistente dele chega contando que alguém que ela conhecia foi chicoteado. E quando eu falo muito aí, né? Enfim, quando ela não aguenta mais essa situação, ela fala: tá, beleza, vamos fazer esse ritual. Aí eles fazem esse ritual que envolve muito sangue, muito sexo, muitas paradas esquisitas. E aí ele fala pra ela: eu nunca machucaria ninguém do seu povo, mas eu não podia sofrer sozinho. E já que você coloca o seu povo acima do nosso amor, eu menti, eu inventei. É uma piração, assim, ainda bem que não aconteceu, né? Mas é uma piração desse cara, sabe? Enfim, tá feito esse ritual, ela tenta fugir várias vezes e os guardas dele, os soldados dele pegam ela de novo, enfim. Ele vai se casar e vai para Tebas, ficar alguns anos lá com a princesa, com essa esposa dele. E ele fala pra ela, fala: não, você quer voltar pro bairro hebreu? Beleza, você vai voltar, mas você vai morar numa casa X, você não vai voltar para aquela pobreza que você morava, os soldados vão com você, eu vou mandar presentes, vou mandar comida, tudo mais. Ela volta pro bairro hebreu, vai trabalhar fazendo costura, enfim, tecendo roupas, e o pessoal ali do bairro já, tipo, não vai muito com a cara dela, sabe? Como se ela tivesse traído. E aí um detalhe, o pai dela, que morreu um ano antes dessa história começar, era de um conselho do povo hebreu e ele ficava passando informações de rebeliões que o povo hebreu estava planejando para os egípcios em troca de benefícios. Então, o pai dela traiu o povo deles e ela meio que fez o mesmo. O David volta para esse bairro, mas não conversa com ela, até que um dia ela faz um discurso na frente de todo mundo, o David volta a conversar com ela e tudo mais. Passam 3 anos e aí ela fica na esperança de que o Ramoso esqueça dela, e aí os guardas vão diminuindo, os presentes vão ficando mais tempo sem chegar, até que quando o David pede ela em casamento e tudo mais, quando dá 6 meses que não tem nenhum guarda na porta da casa dela, não chega mais nada do Ramose, ela simplesmente não ouve mais falar dele, ela se sente segura o suficiente para se casar com o David. Aí ela está grávida, ela tá chegando em casa do trabalho e o Ramose aparece lá, magro, com olheiras, muito doente, e fala para ela: que história é essa? E aí ele bate muito nela. E quando ela acorda, ela está amarrada em cima de uma pedra. A Missu está lá, que é esse cara que ensinava as coisas para ela, mas que ele se tornou um amigo dela. O David tá com o rosto todo ensanguentado e preso. E o Ramose tá assim: olha, minha querida, eu estou morrendo, né? Anos depois se descobriu que o que ele tinha era tuberculose, mas enfim, na época não tinha nome pra doença dele. Mas ele: ó, minha querida, eu estou morrendo, então eu vou te levar junto pra gente viver junto no pós-morte. Ela fala, ela começa a me engambelar e não sei o quê. Mas a gente não fez o ritual, eu estou grávida. Então quer dizer que esse filho é nosso. Não é meu e do David, é nosso. E começa a falar e tal, e não sei o que, vai engabelando ele. Todo um rolê acontece.
dela tentar convencer ele a não matar ela, porque ela tá grávida, de libertar o David, parará, 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 até que ele vai e se mata com um punhal. O punhal tá na mão dela, ele se finca assim no punhal e ele fala assim: minha Lotus, minha vida sempre esteve nas suas mãos. Minha mão sempre esteve na sua vida. Minha vida sempre esteve nas suas mãos. Ele morre, só que antes dele morrer, ela vai lá, ela meio que sente um amor por ele ali. Ela fala que ela nunca sentiu um amor tão grande assim por ele. E ela lembrou de um garotinho, porque eles se viram quando eles eram crianças, que o pai dela levou ela até o palacete, que ele negociava, né, com os egípcios. E aí ela viu aquele menino assustado de novo ali, e foi. E aí ele pediu perdão pra ela pediu perdão pra ele. Uma coisa bem esquisita, sabe? Eu acho que era mais racional ela se sentir totalmente aliviada neste momento. Ela e o David, enfim, livres pra seguir a vida deles. Aí, no epílogo, a gente vai para os dias atuais, em que uma mulher chamada Zara conta essa história pro noivo e na hora que ela tá passando por uma... E aí ela fica emocionada, ele fala, talvez porque o seu nome é Zara também. E ela, pois é, mas alguma coisa nessa história mexe comigo. Eles estão, tipo, num museu. E quando eles estão saindo desse museu, eles veem eu não vou saber pronunciar, mas é como se fosse um colar, que é tipo um formato de cruz, mas com um arco no meio, que era um colar que ela usava e ele usava também a partir do momento que eles se casaram. Quando o Ramose morre, ele entrega aquilo lá pro Amsur e fala pra ele escrever, gravar naquele pingente, a Anki, Akin, eu não sei como é que fala o nome desse negócio. Mas enfim, ele pede para que ele grave a frase que a Zara escolheu. E aí no que ela lê, o marido dela, o noivo dela, fala alguma coisa tipo, minha Lotus e tal, a flor mais adorada pelos egípcios, linda e adorada como você é para mim, minha Lotus. A frase dele, eu li aqui agora. Aí ela, você leu a frase na Anki? Nesse pingente, nesse negócio? Aí ele, não. Aí ela, é sério que você não leu? Ele, não, o que estava escrito? Aí ela, algo sobre a Lotus e o amor ser livre. Aí ele, mas que alegre coincidência. Aí ela, coincidência é uma palavra para explicar coisas sem explicação. E ela fala assim, aí ele vai dar um beijo nela e ela fala, um sentimento de alegria e gratidão enche meu coração. Um lado meu tem certeza de que nos conhecemos, talvez há milhares de anos. Então, tipo, como que eu posso dizer? É como se nessa vida, nos dias atuais, essa Zara fosse a reencarnação, a da Zara da história, a escrava, e esse noivo dela fosse a reencarnação do Ramose. Então, seria bonito se tivesse sido um amor bonito, se tivesse sido um amor legal, sabe? Mas não foi. Então, tipo assim, eu não gostei nem um pouco do Ramose em nenhum momento, nenhuma atitude dele, nada. Pra mim, ele foi um completo vilão da história. E esse livro é muito sobre a Zara, sobre ela, sobre o que ela quer, sobre ela entender suas vontades. Mas assim, esse final, foi bem surpreendente, assim, mas seria muito legal, tipo assim, se fosse algo bonito, ou se de repente esse cara fosse a reencarnação do David. Mas quando ele chama ela de minha Lotus, era o jeito que o Ramose chamava a Zara. Então, no caso, esse noivo dessa Zara aqui da atualidade é reencarnação do Ramose. Então aí ficou esquisito, sabe? Aí eu fiquei, será que esse noivo é decente? Sabe? Então, assim, tem essa questão. Então, basicamente é isso. Me diz aqui se você leu. Se você for dar algum spoiler nos comentários, deixa bem claro pra quem não quiser spoiler não continuar lendo. Mas se você já leu, eu quero que você me conta se você achou
um romance bonito ou se, assim como eu, você achou que era um relacionamento bem tóxico. E assim, o que me incomodou e o motivo de eu ter dado pouca nota pra ele foi que não me pareceu intencional esse romance ser tóxico para alertar, sabe? Não me pareceu que foi a intenção da autora tornar o Ramose o vilão e ele ser odiado, sabe? E isso me incomodou um pouco. Tanto que alguns vídeos que eu vi de resenha sobre esse livro traziam como protagonista masculino o Ramose, e aí todo esse amor deles, esse relacionamento deles, um pouco talvez romantizado, que eu acho que é algo que não deve acontecer. Mas enfim, é isso. Se você quer, assim, vídeos mais nesse estilo, contando sobre o livro, contando minhas opiniões, deixa aqui nos comentários pra mim que com certeza eu trago. Um beijo!